Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dúvidas e alguns mitos que eles são muito comuns das pessoas terem em relação ao CrossFit. Então eu vou pegar algumas dúvidas para esclarecer para vocês e eu espero que ajude para você começar a praticar essa modalidade ou para você que ainda tem dúvidas sobre essa modalidade. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir acompanhar as próximas dicas que eu vou colocar aqui. Bom, alguns dias atrás eu fui fazer uma aula de CrossFit num box novo que abriu aqui em Piracicaba. Inclusive eu vou até deixar aqui na descrição o perfil deles no Instagram para vocês conhecerem também. E nesse lugar, o professor que estava me orientando, ele me passou um e-book falando sobre mitos e falando sobre algumas dúvidas que são comuns do CrossFit, né? Eu achei o material muito interessante, eu quis compartilhar aqui com vocês algumas coisas que são mesmo uma dúvida ou que são um mito, assim, da maioria das pessoas. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que aquela ideia de que o CrossFit ele é extremamente competitivo, ela é um mito, ela é uma ideia errada. Porque apesar do CrossFit ter a competição, de ter os momentos durante o treinamento que eles são propícios para a competição, as pessoas têm esse espírito mais competitivo e apesar de existirem essas competições até em nível nacional, né, de CrossFit, a modalidade em si, ela não precisa ser extremamente competitiva. Existem pessoas que elas treinam apenas para trabalhar o físico delas, apenas para aprender a técnica e você não precisa necessariamente competir se você não quiser. Então existe também um espírito durante os treinamentos que é um espírito de cooperação, de um ajudar o outro, de um contribuir para que o outro também evolua na sua técnica e cada um tem um momento, não necessariamente você vai precisar competir se você está praticando CrossFit. E uma segunda dúvida que as pessoas têm muito, né, é se o CrossFit ele tem maior propensão a provocar lesões, se a gente tem um risco maior de lesões quando a gente pratica o CrossFit. E isso na verdade é um mito, não é verdade. Existe um risco sim de lesões, assim como várias outras modalidades, assim como vários outros esportes, mas se você fizer a técnica correta, se você respeitar os limites do seu corpo, você não necessariamente vai precisar se lesionar numa sessão de treinamento de CrossFit. Geralmente as lesões elas ocorrem quando as pessoas excedem os seus limites, quando elas acabam se empolgando demais nas cargas, nos movimentos, às vezes treinando demais, que geram um excesso no corpo, e isso poderia acontecer em qualquer modalidade, inclusive na própria musculação e outras modalidades esportivas também. Então você vai ter que ficar atento ao seu corpo sempre, se você está dentro dos seus limites, se você não está excedendo esses limites, e é claro, sempre muito bem orientada a atividade com um profissional, que saiba te acompanhar, que consiga te passar a técnica corretamente. Se você praticar dessa forma, vai ser muito mais difícil você ter lesões. Então, o risco ele é o mesmo de qualquer outra modalidade esportiva, não necessariamente ele precisa ser maior só porque é uma modalidade que algumas pessoas elas acabam treinando um pouco mais pesado. O risco ele acaba sendo o mesmo e você pode também prevenir lesões se você praticar da forma correta e não exceder os seus limites. Uma outra ideia que as pessoas também têm é que o cross ele é apenas para atletas de alta performance. Apenas as pessoas que estão num nível mais avançado, que têm um nível de força mais elevado, uma técnica mais avançada, podem praticar essa modalidade. E isso é um mito, porque existem vários níveis dentro de uma aula, né? Se você for fazer um treinamento, mesmo para quem está iniciando, você pode começar a praticar sim, e tudo é um aprendizado. Você vai trabalhando a técnica, vai trabalhando os movimentos, até você chegar num nível um pouco mais alto. Então não necessariamente você precisa já ser um atleta avançado para você conseguir praticar o CrossFit. Tem muita gente que começa o trabalho físico no CrossFit e é perfeitamente possível de você aprender a técnica e desenvolver o seu corpo nessa modalidade. Então não necessariamente precisa ser num nível avançado, existem vários níveis dentro de uma aula e você também pode praticar independente do nível que você esteja. E agora uma última dúvida que ela é muito comum, é se as mulheres principalmente, né, elas pensam nisso, os homens já não se importam tanto, mas para as mulheres isso fica muito forte. Se a gente praticar musculação, se a mulher vai ficar com um corpo muito musculoso, vai ficar com um corpo muito forte. E isso não é verdade, isso é um mito, porque você pode praticar o CrossFit dentro de um nível um pouco mais tranquilo, sem desenvolver tanto a sua musculatura. Nem é tão característico a gente desenvolver muito a musculatura no CrossFit,
porque é uma atividade sim que vai desenvolver a força, exige força, mas não é uma atividade voltada especificamente para a hipertrofia. O objetivo final não é a hipertrofia. Então você não precisa ficar uma pessoa muito musculosa praticando CrossFit. Você consegue praticar com cargas mais leves e você consegue praticar de uma forma que a sua musculatura não vá ficar tão grande. Além disso, também é muito difícil para as mulheres ficarem extremamente musculosas, né, pelo nosso perfil hormonal, pelo perfil do nosso corpo. Então, o CrossFit ele não vai desenvolver demais, pelo contrário, você teria que complementar com uma atividade de musculação, com um treino voltado para a hipertrofia, para você conseguir atingir esse objetivo de ficar muito musculosa. Então é uma ideia errada que se tem, dá para praticar o CrossFit sem ficar muito musculosa, e quando a gente vê mulheres que elas são mais musculosas praticando CrossFit, isso é o resultado de um trabalho muito extenuante, de um trabalho muito detalhado, de um plano alimentar voltado para isso, e também às vezes elas praticam musculação para complementar o trabalho do cross. Então, se você está pensando em praticar, mas está com medo de ficar muito musculosa, pode praticar tranquila, que não vai ter esse tipo de problema. Você pode ir dosando o seu corpo, dosando a sua alimentação, para ficar com o corpo do jeito que você gostaria. Bom, eu espero que essas informações ajudem você a tomar a sua decisão. Se você está pensando em praticar o cross, olha lá o perfil do CrossFit Urso, que é o perfil do CrossFit que eu fui fazer a minha aula, é um espaço muito legal. Todo mundo que mora aqui na região devia passar lá conhecer, é um espaço muito legal. O Felipe faz um ótimo trabalho durante as aulas de correção, de orientação técnica, e vale muito a pena conhecer lá. Espero que esse vídeo ajude vocês. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!